Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos lá em primeira edição do programa Futebol em Pauta. Meu nome é Vitor Franqueira e hoje nessa primeira edição vamos falar das estreias de Corinthians e Palmeiras na Florida Cup. Vamos discutir um pouco o jogo dos dois, vamos analisar o jogo das duas equipes. Também vamos falar um pouco do jogo entre Racing e Atlético Paranaense, o que ocorreu na quarta-feira, o empate em 2-2 das duas equipes, que nos pênaltis o Racing acabou levando a melhor. Um pouquinho desses três jogos, focando mais em Corinthians e Palmeiras. Primeiro eu vou apresentar um pouco pra vocês. Eu sou corintiano. Quem quiser nas redes sociais, provoco muito Palmeiras, eu sempre na paz, né? Pra quem sabe. Mas sempre analisando os jogos friamente, sem clubismo. Então eu vou começar falando do Corinthians, meu time. Então, eu gostei muito, eu vi a estreia do Corinthians, a vitória do Corinthians por 2-1 sobre a equipe do New York City, e eu gostei muito da atitude da equipe, sabe? Já deu pra perceber uma mudança, né? Já deu pra perceber uma mudança da equipe, já deu pra perceber que é uma equipe mais organizada, diferente do que era no ano passado. Deu pra perceber um pouco o que é o Thiago Nunes, as ideias de jogo do Thiago Nunes, o Corinthians teve a maior posse de bola no jogo. Tudo bem que é um time fraco, não era o time titular do New York City, né? Parece que o técnico do New York City estava querendo fazer testes com o garotado do Sub-20, que deu pra perceber, não estava com o time titular, né? Mas não importa, o que importa é que o Corinthians jogou bem, já deu pra perceber, né? O que é o Thiago Nunes. Precisa melhorar, o Thiago Nunes vai aprimorando, né? O time titular deve ser o que entrou no primeiro tempo, né? Vai ser o time titular com alguma alteração ou outra. A dúvida fica de quem vai ser o centroavante, fica uma disputa entre Bozelli, Gustavo e Wagner Love. Cantillo não é. O Camacho deve ser o primeiro volante do time mesmo, eu acredito. E fica em dúvida também do zagueiro que vai ser, né? O Gil já tá garantido que vai ser o zagueiro titular do Corinthians. Agora a dúvida fica entre Danilo Avelar e Pedro Henrique, na minha opinião. Eu acho que essa é a dúvida do Thiago Nunes de zagueiro. Agora eu vou falar pra vocês do Luan. Estou muito iludido. Já tava iludido há tempos, desde que o Corinthians contratou o Thiago Nunes. Fiquei muito iludido com o Luan. Agora, cara, depois do jogo de quarta, que o Luan decidiu o jogo, foi cara do jogo, eu fiquei mais iludido ainda, cara, na moral. Fiquei muito iludido. Já sou Ninizete, sou Luanzete também. Sou fã do Lionel Messi. Calma, gente, é só uma brincadeira, tá bom? Mas enfim, eu tô iludido sim com o Luan, gente. E tô com altas expectativas, tanto pro time do Thiago Nunes, Thiago Nunes quer montar, né? Tô com altas expectativas com o Luan, cara. Ele já chegou metendo gol de falta, né? Também recebeu a camisa 7 do Marcelinho Carioca, né? Que pra mim, um dos maiores nomes da história do Corinthians, obviamente. E também pra mim o maior batedor de falta da história do Corinthians, né? Que o Corinthians teve tantos batedores de falta, dá pra o Neto, por exemplo, o Rivelino, o que mais? Dá pra citar até o Chicão também, né? Teve entre outros na história também. Mas pra mim o Marcelinho Carioca foi o principal batedor de falta pra mim da história do Corinthians. E o Luan, né, naquela ação de marketing do Corinthians e BMG, que o Marcelinho Carioca entregou a camisa 7 pro Luan. Os dois se encontraram depois do jogo, o Marcelinho Carioca entregou o prêmio pra ele de melhor do jogo. E eu tô muito iludido, cara. Ele chegou metendo um gol de falta, depois meteu outro golaço, cortou o zagueiro, bateu pro gol. E eu tô muito iludido com as atuais expectativas com o Luan. E ele acredito muito que deve ser o cara do Corinthians nessa temporada, né? Ele vai ser o cara do Corinthians nessa temporada. Tô com grandes expectativas pra isso, né? Esse ano o Corinthians vai ter Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Tem que passar pela pré-Libertadores antes. E eu acho que o Luan tem tudo pra ser ídolo do Corinthians. Tem tudo pra deixar sua história aqui no Corinthians. E analisando o time do segundo tempo com o Corinthians diminuiu o rendimento, né? O time titular, como eu já disse no início, deve ser o do primeiro tempo, né? Com algumas alterações ou outras, mas com o time do segundo tempo diminuiu um pouco o ritmo do Corinthians, né? Mas no time do segundo tempo dá pra citar dois pontos positivos. No caso o Matheus Vital e o Matheus Davó, né? Porque eu confesso que esse tal de Davó, é meio, obviamente, por esquema de empresário, isso tá mais que claro, né?
Isso tá mais que claro. Mas ele até que foi bem ontem, sabe? Não foi brilhante e tal, no segundo tempo, que ele entrou com o time B no segundo tempo. Mas foi bem, na minha opinião. Eu acho que pode colaborar com o Corinthians, né? Entrando em jogos decisivos, quem sabe tentar alguma coisa, um drible, alguma coisa desconcertante em um jogo decisivo. Eu só acho que o Thiago Nunes ele deve, de certa forma, orientar melhor esses jogadores, Davó, por exemplo, na hora das decisões. Que eu até achei que o Davó foi bem no time B no segundo tempo. O Matheus também tentou uma coisa no segundo tempo, pode ser importante para o Corinthians essa temporada. Apesar de achar o Matheus um cara muito inconstante, mas, enfim. Falando do time do primeiro tempo, que deve ser o titular, como algumas outras outras, como eu já havia dito, vou falar do Cantillo. O Cantillo, no jogo de quarta-feira, cumpriu o que o Thiago Nunes quis. Óbvio que ainda vai ser ainda mais do que o Thiago Nunes quer, mas já cumpriu um pouco do que o Thiago Nunes quer. Ele fez, se eu não me engano, 52, 53 passes certos e não errou nenhum passe. Ou seja, já foi o box to box que o Thiago Nunes quer. Então já dá pra ter uma noção. Vou falar do Janderson também, que estava no time A do primeiro tempo, do Corinthians, né? O Janderson é a mesma coisa que eu falei do Davó. O Janderson, acho que o Thiago Nunes precisa ensinar ele a tomar melhores decisões. Porque o Janderson deve... Essa é uma das dúvidas do Thiago Nunes também. Dos dois lados do ataque, deve disputar posição entre Everaldo, o Pedrinho, acho que deve ser titular. Pode ser o Matheus Vital também, que pode atuar pelos lados também. Mas também a expectativa da chegada do Rony, né? Que surgiu o interesse do Corinthians. Já havia surgido o interesse do ano passado. E agora voltou à tona no início desse ano. Mas é uma negociação difícil. Eu vou falar com vocês um pouco dela lá quando eu vou falar do jogo da Atlético Paranaense, Raça Atlético Paranaense. Né? Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Camacho pra mim jogou bem também, ainda falando do Corinthians, o Camacho pra mim jogou muito bem. Não toda aquela tona jogou bem, né? Eu até achei muito, mas jogou bem o Camacho. Eu acho que ele vai ser o primeiro volante do Thiago Nunes. Havia a expectativa de disputar a posição com o Cantillo, não se tirar a vaga do Cantillo, que o Cantillo chegou para ser titular, né? Mas havia a expectativa de ele poderia ser o reserva do Cantillo, mas não. O Thiago Nunes botou ele primeiro volante. No teste de quarta-feira ele foi bem, né? Eu acho que o Camacho deve ser o primeiro volante do Corinthians, pelo menos para esse início de temporada. Falta mais alguma coisa? Bom, zagueiros. Pedro Henrique pra mim atuou bem. A disputa da posição deve ficar entre Pedro Henrique e Danilo Avelar. O Danilo Avelar no segundo tempo ele entrou, né? Não foi muito exigido, né? Também o time do New York City, que foi com o time sub-20, né? Se eu não me engano, foi com o time sub-20. Não foi muito exigido, mas, né? Eu quero ver o Danilo Avelar, acho que pode dar certo nessa posição. Mas eu quero ver o Danilo Avelar ser exigido num jogo mais difícil. Tipo no Campeonato Paulista, por exemplo, contra os times de interior que sempre dão trabalho, né? Pros grandes. Agora já falei de tudo que eu tinha falado do Corinthians. Então já falei, né? Daqui a pouco eu volto a falar de Corinthians, mas em relação com o Atlético Paranaense também, porque surgiu interesse novamente, o interesse do Corinthians no Rony. E tá um monte de informação pela internet. Uns estão dizendo que ele já acertou, outros estão dizendo que ainda vai demorar ainda, um monte de coisa pela internet, eu vou comentar daqui a pouco. Isso lá pro final do vídeo. Agora eu vou falar do Palmeiras, né? Porque eu já avisei pra vocês no início do vídeo. Eu sou corintiano, mas você provoca Palmeiras no Facebook. Quem quiser entrar no meu Facebook, vou deixar na descrição do vídeo. facebook.com/Victor Franqueira. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. No meu Twitter também eu vou deixar na descrição pra vocês, né? Então, os palmeirenses que estão assistindo quiserem dar uma zoada, depois podem me zoar, tô sempre atento, então, né? Mas sempre comento os jogos do Palmeiras com meu pai, que é palmeirense parcial, não sei como é nas brincadeiras. Mas eu vou falar do Palmeiras, né? É que eu vou analisar o jogo, eu vou analisar o jogo, né? Não vou assim, né? Não vou bater no Luxemburgo, não vou criticar o Luxemburgo já porque é jogo pré-temporada, jogo treino, né? Então tem aqui na quarta-feira dele. Mas agora eu vou falar do jogo Palmeiras e Atlético Nacional pela Florida Cup, né?
Jogo empatado, jogo terminou empatado 0x0, né, nas cobranças de pênaltis. Parecia que não ia acabar mais, né? Parecia que não ia acabar mais, parecia que ia chegar até 20, a sei lá tantos, 20 cobranças, sei lá, ninguém se sabe, né? Mas enfim, acabou, né? Mas enfim, acabou. O Jailson defendeu a cobrança do jogador do Atlético Nacional, terminou 10x9, foi o Palmeiras nas cobranças de pênaltis. Eu vou falar do jogo do Palmeiras, Atlético Nacional 0x0. Bom, né, a impressão que eu tive, o Luxemburgo começou com os jogadores que ele tem, que são de boa qualidade, né, ele começou com... Parece celular aqui, gente. Sempre tem spam me ligando, sabe, número que eu não conheço, então tem o celular aqui, nada demais. Então, voltando a comentar sobre o jogo do Palmeiras, o Luxemburgo começou com a escalação que todo mundo já estava, de certa forma, estava esperando ou não, né, mas começou com o Everton no gol, Diego Barbosa na lateral esquerda, Marcos Rocha na lateral direita, Felipe Melo e Gustavo Gomes na zaga, Bruno Henrique e Patrick de Paula de volantes, Lucas Lima, que é muito criticado pela torcida palmeirense como no meio campo, né, parece aquele cara decisivo, né, clássico 10, e nos lados do campo teve o Rafael Veiga e o... Nossa, esqueci o nome do cara agora, cara. Era o Rafael Veiga... Nossa, o Dudu. Desculpa, esqueci o Dudu, cara. O Rafael Veiga, o Dudu e o centroavante, o Luiz Adriano. O que deu pra perceber é que o Luxemburgo, no primeiro tempo, o Palmeiras ainda tava com uma grande problema aqui do ano passado. Óbvio, ainda foi a temporada, mas deu pra perceber no primeiro tempo que o Palmeiras ele tava utilizando muito recurso das bolas lançadas. O Felipe Melo, que sempre tem uma boa visão de jogo, na grande parte do primeiro tempo, sempre tentava, de certa forma, aquela bola pro Dudu, né? Pro Dudu fazer a jogada e fazer o gol, né? Pelo menos essa foi a minha impressão, né? De certa forma, eu tive esse com o Luxemburgo que quis fazer uma coisa bem parecida com o que o Liverpool faz, né? O Van Dijk sempre tem um bom lançamento, daí o Van Dijk lança a bola ou pro Salah ou pro Mané para eles fazerem as jogadas. Na verdade, às vezes dá certo no caso do Liverpool. Mas isso não aconteceu com o Palmeiras, né? Já vou falar do Felipe Melo como zagueiro no primeiro jogo dele, mas acabou isso não dando muito certo. O Palmeiras no primeiro tempo foi muito ineficiente no ataque, na minha opinião. Dudu sempre aquele cara que é aquele cara que o torcedor Palmeiras sempre se espera algo a mais, né? Isso foi o que aconteceu no primeiro tempo, e foi o que aconteceu no primeiro tempo, né? A jogada sempre concentrada no Dudu, né? E o Palmeiras foi muito ineficiente no ataque, na minha opinião, no primeiro tempo, apesar do jogo equilibrado. Pra mim foi um jogo equilibrado os dois tempos, né? Foi um jogo muito equilibrado, na minha opinião, mas ainda assim eu vi o Palmeiras um pouco ineficiente no ataque. E o Felipe Melo como zagueiro, né? Eu acho que o Felipe Melo pode dar certo de zagueiro nessa temporada, mas ainda assim eu vi um cara muito nervoso. O que é normal, primeiro jogo dele na zaga, né? Porque é normal, mas eu acredito que o Felipe deve evoluir nos próximos jogos. Então eu falei do ataque no Palmeiras no primeiro tempo, agora eu vou falar do segundo tempo. O Palmeiras no segundo tempo melhorou muito com a entrada dos garotos. Deram mais dinâmica pro jogo, uma diferença do segundo tempo pro primeiro. Os jogadores ditos assim, principais do Palmeiras não estavam dando muita dinâmica pro jogo, a maioria das jogadas sempre eram concentradas no Dudu. Não pode acontecer isso na temporada. O Palmeiras não pode ficar longe com aquela Dudu dependência, né? Tem que ter um repertório maior, não pode ser assim. No primeiro tempo eu vi muito isso. No segundo tempo o Vanderlei Luxemburgo colocou a garotada no Palmeiras, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Wesley. Teve outros também, colocou o Jailson no gol, que defendeu, né, a cobrança do jogador do Atlético Nacional, parecia que não ia acabar mais, né? Mas enfim, o Luxemburgo no segundo tempo colocou a garotada. E o Palmeiras, pra mim, melhorou muito. Mas ainda assim continuou sendo um jogo equilibrado. O Palmeiras melhorou muito, daí a garotada não jogou muito, né? Como eu disse, né? O Palmeiras melhorou muito, a garotada jogou muito. Então eu acho, se o Luxemburgo for esperto, ele bota a garotada. Ele tem que botar a garotada. Eu tô falando pra botar todos os garotos da base do Palmeiras, não. Mas a grande maioria, eu acho que Gabriel Veron tem que ser titular. O Gabriel Menino eu acho que tem que ser titular também. Tipo, Bruno Henrique, vou dar um exemplo pra vocês. Bruno Henrique no primeiro tempo tava numa
tava deixando o jogo do Palmeiras muito atrasado, muito, de certa forma, muito ineficiente para ataque. Lucas Lima, no primeiro tempo, como falei para vocês, também até tentou, voltou para marcar, até criou algumas chances, mas assim, muita ineficiência também, apesar de que eu vi um bom jogo do Lucas Lima no primeiro tempo, mas não como disse, no segundo tempo o Palmeiras melhorou muito quando o Luxemburgo pôs a garotada. E o Palmeiras, de certa forma, foi prejudicado nos minutos finais do jogo, que teve um pênalti não marcado. Que eu gosto até dessa política de não dar qualquer toque na área pênalti e tal. Assim não tem graça o futebol, né? Mas tem que marcar o pênalti, né? Tem que marcar o pênalti, foi um pênalti claro, o jogador vai perdendo equilíbrio e vai de encontro nas costas do jogador do Palmeiras, que eu não lembro o nome de quem sofreu o pênalti. Mas foi pênalti e deveria ter sido marcado. E nos pênaltis, parecia que não acabar mais, e até que o Jailson defendeu a 10ª cobrança da equipe do Atlético Nacional. O Palmeiras conquistou o empate, já dava um ponto para cada equipe, mas o Palmeiras conquistou o segundo ponto, já que venceu nos pênaltis. Daí vamos ver quem vai ser o campeão da Florida Cup, vulgo Copa Mickey no sábado, né? O Palmeiras joga às 4 da tarde contra a equipe do New York City. E o Corinthians joga às 7h30 da noite contra a equipe do Atlético Nacional, que é uma equipe mais qualificada do que do New York City, que o Corinthians joga na quarta-feira. Bom, enfim, agora vamos falar do jogo Racing Atlético Paranaense, que deu início ao trabalho do Dorival Júnior no Atlético Paranaense. O Dorival chegou com muita desconfiança no Atlético, né? Os torcedores do Furacão estavam com a expectativa do Atlético ser um técnico internacional, né? De uma forma mais jovem até. Acabou acontecendo, o Atlético Paranaense optou por trazer um técnico aqui do Brasil mesmo, né? E pra mim, apesar do Atlético Paranaense ter perdido nos pênaltis para a equipe do Racing, pra mim foi bem. Pra mim foi bem por início de trabalho do Dorival Júnior, tudo bem que era jogo amistoso, mas jogar com o Racing lá na Argentina é sempre muito difícil, muito complicado. O time argentino é sempre muito difícil de pegar, muito difícil de se jogar contra, né? E pra mim o Dorival Júnior foi bem no primeiro teste dele. E também, né, alguns torcedores do Atlético Paranaense estavam criticando muito a contratação do Marquinhos Gabriel. Ele acabou metendo um golaço, né, que empatou o jogo 2-2. Segundo tempo ficou sem gols e nos pênaltis o Racing deu a melhor, né? O Atlético Paranaense também teve várias chances de se sair com um resultado bom nos pênaltis, mas acabou não acontecendo, né? O Racing virou e acabou ganhando a disputa nos pênaltis. Então, pra mim, como eu já tinha dito no início do assunto, pra mim o Dorival Júnior começa bem, apesar da derrota nos pênaltis do Atlético Paranaense, até pra dar uma, de certa forma, uma paciência maior da torcida com ele para esse início de temporada, né? Vai ter Libertadores, o Atlético Paranaense não participa do Campeonato Paranaense, mas vai ter Libertadores, Copa do Brasil, mais pra maio, se eu não me engano, né? E eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo pra... eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo pra fazer uma boa temporada deste ano, assim como foi ano passado, que custou a Copa do Brasil com o Thiago Nunes. E agora eu vou falar do Rony. No início do vídeo eu não falei que eu ia falar do Rony, né? Mas agora eu vou falar do Rony. O que acontece? O Rony tá muitas informações nas redes sociais, uns estão dizendo que ele já tá acertado. Isso é uma informação do setorista do Corinthians, que é boas informações, que eu considero o melhor setorista do Corinthians, que é o João Paulo Capelani, se eu não me engano, se o nome dele é o João Paulo Capelanes. Eu dei a informação, vou até pegar aqui no meu Twitter Vou até aqui pegar no meu Twitter só pra lembrar o nome mesmo, o nome dele é esse, João Paulo Capelanes. Vou ler a informação dele.
Aqui, achei a informação do João Paulo Capelães, que pra mim é o melhor setorista do Corinthians atualmente. A informação dele é a seguinte: Corinthians e Atlético já chegaram a um acordo quanto à transferência de Rony. 6 milhões de euros, 50% ficariam com o Corinthians, 25% ficariam com o Atlético Paranaense e 25% da parte do Rony. Questão de tempo para o acerto ser oficializado. É a informação do João Paulo Capelães. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que o Capelães soltou essa informação, vão saindo muitas informações. Outros setoristas do Corinthians vão tratando com mais cautela. Outros estão dizendo que tá bem avançado as conversas, mas ainda não tem nada acertado, que vai demorar ainda para acontecer. São muitas informações. Porém, eu peguei a informação aqui do João Paulo Capelães, da Rádio Bandeirantes, que pra mim é o melhor setorista do Corinthians atualmente. Então é essa a informação. Até vou deixar na descrição do vídeo pra vocês depois. Não sei se acontecer uma volta depois, eu não ponho nada, mas essa informação do João Paulo Capelães eu vou até repetir de volta, pra vocês que não entenderam, que às vezes eu falo muito rápido, então eu vou repetir de volta pra vocês. Corinthians e Atlético Paranaense já chegaram a um acordo quanto à transferência de Rony. 6 milhões de euros, 50% ficariam com o Corinthians, 25% ficariam com o Atlético, 25% por parte do Rony, com o Rony, né? É questão de tempo para o acerto ser oficializado. Informação do João Paulo Capelães. Mas é como eu disse, se vocês forem pegar no Instagram, no Twitter, são várias informações, são vários setoristas do Corinthians. Eu nunca procuro desprezar informações, é sempre bom nunca desprezar informações, porque cada um tem sua fonte, né? O que acontece? A impressão que eu tenho, que o Corinthians, depois da novela Michel não ter dado certo pro Corinthians, que foi pro Flamengo, o Corinthians tá tratando as coisas com mais cautela. A ordem no Corinthians é negar tudo oficialmente, para não criar muita euforia entre os torcedores. Então o Corinthians está tratando tudo com muita cautela. Por outro lado, o pessoal de Curitiba tá mais otimista que o pessoal aqui de São Paulo. Mas tem a informação do João Paulo Capelães que eu já citei pra vocês, né? Ou seja, tudo pode acontecer, negociação, informação pra cada lado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, esse foi o vídeo de hoje, o nosso primeiro programa Futebol em Pauta. Muito obrigado a todos e tchau!